tá? O primeiro tema hoje da mochila é esse, é a trajetória humana no globo, especificamente no continente americano. Como que surgiu o homem, né, aqui no continente americano? Como que ele veio, né, parar aqui, se não tinha nada aqui antes, tá? Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho da evolução do homem. Como, segundo os cientistas, né, surgiu, então, o Homo sapiens sapiens, tá? Que é duas vezes mesmo que se fala, Homo sapiens sapiens, que é a forma humana que hoje nós conhecemos. Bom, com essa evolução fantástica, né, do cérebro, que até hoje é um mistério para a ciência, né, gente? Não se sabe como que chegou a essa evolução do cérebro humano, tá? Não se tem ainda, nenhum cientista ainda conseguiu estudar isso. Por quê? O cérebro, a pessoa tem que estar viva. Só que para abrir e estudar o cérebro, a pessoa tem que morrer. Morta. Se ela estiver morta, o cérebro não está funcionando. Então, é uma coisa complexa demais. Então, até hoje, né, ainda não conseguiu. Não pode anestesiar a pessoa? Não, porque ela pode ter algum dano neurológico. Qualquer coisinha. Vocês já ouviram falar de uma doença, na verdade. Quem assiste Grey's Anatomy sabe de tudo que eu estou falando, tá? Chama-se acidente vascular cerebral. Quando a gente fala vascular, a gente fala de veias. E a gente sabe que são as veias que levam o sangue para as partes do corpo humano, tá? Então, quando se fala nesse acidente vascular cerebral, é que a pessoa acabou tendo alguma crise, a gente não sabe como que é que ela vem, porque vem do nada, é silenciosa. Você não sabe quando vai ter, não tem como nem como prevenir, tá? A pessoa pode ser a mais sadia possível. Ela pode chegar um dia e acontecer isso com ela, tá? E aí, rompe-se uma pequena veinha do... Tem. E aí, ao romper essa veinha, ela sofre algum dano neurológico, tá? Pode ter sequelas físicas, até na fala, como pode não ter. Fica uma parte paralisada do corpo quando é mais grave, tá? Tem vários tipos de acidente vascular cerebral. Mas aí, como eu estava voltando para falar, a gente vai falar então sobre a evolução humana. Essa evolução do Homo sapiens sapiens diz muito a respeito dessa evolução cerebral que a gente teve. Fala, Gabriel. A senhora estava falando da medicina, é que assim, eu tive um filho familiar, tem infarto foi infarto cérebro. Dá para ver como a mãe dela falando que não estava errado. Que o infarto no cérebro pode ser considerado um AVC. O infarto é do coração. Não, tipo assim, essa é a que eu fazia no cérebro, né? Tipo, eu falava que mas se fosse considerado, podia ser considerado um AVC. Ele teve, e olha só como que foi, eu esqueci o nome dele, é um nome diferente, né? Abinel. Ele estava sentado lá no portão, esperando os alunos da tarde chegarem na escola. Ou seja, ele ia recepcionar, cuidar ali do portão, como ele sempre fazia. Do nada. Ele estava quietinho, paradinho. Um pai de um aluno observou que ele estava meio diferente, e aí já acionou o corpo de bombeiros, porque ele estava tendo um princípio de AVC. Tá? Então, olha só como que é, né? A gente não sabe, é um negócio que vem e não tem como... A pessoa pode ser a mais ativa possível. Bem, alimenta-se bem, faz atividades físicas, né, normalmente, tá? E acontece isso. Por isso que eu falo que o cérebro é um campo ainda que não foi totalmente, né, desvendado, tá? Gente, oi? Ele tá bem, parece, eu não sei, mas eu acho que ficou algumas sequelas. Acho que ainda ficou algumas, tá? Mas assim, nada que vai afetar, mas como ele já estava próximo da aposentadoria, a escola antecipou e ajudou ele a aposentar, tá?
A mais visível é a boca, que ela pode, né, ficar mais torta, e a fala, tá? A fala da pessoa também. Pode confundir. Por exemplo, eu tenho uma tia minha, que ela sofreu AVC há 3 anos atrás, vai fazer 4 anos agora. Graças a Deus, ela não foi assim, violenta, foi fraca. Só que ela ficou com algumas sequelas. O que acontece? Quando ela vai falar, ai, essa comida está muito quente, ela não fala comida está muito quente, ela fala, nossa, a comida está muito ardida. Ou seja, ela associa uma palavra próxima a quente ou ardida, entendeu? Então, assim, ela troca algumas coisas, mas a gente entende o que ela quer dizer. A comida não está ardida porque não tem pimenta, mas ela quis dizer o quê? Que a gente tem que fazer assim para comer. Por quê? Porque está quente, tá? Então, vamos lá, pessoal. Surgimento do ser humano. Acompanhem, por gentileza. Aqui, ele está dividido, esse texto ele está dividido para a gente melhor compreender essa evolução, tá? Então, vamos lá, ó. Aí, aqui eu vou soltar aqui só um pouquinho, gente. Pode ligar, assim. Acontece o seguinte, que esse ventilador, ele é aquele barulhento que a gente já conhece. Pode ser que vocês não vão me direito, tá? Vou tentar falar o mais alto possível, mas também não sei, né, se vai dar certo. Mas vamos lá. É porque até eu já tô suando, tá? Então, acompanha aí, tá, gente, para vocês não se perderem. Um dos mais fascinantes mistérios da pré-história é o surgimento do ser humano. Até 1859, apenas livros religiosos, como a Bíblia, davam respostas a esse enigma, naturalmente em sua linhagem simbólica. O que ele fala? Antigamente, os religiosos, né, vamos falar assim, e tem muita gente hoje mesmo no mundo contemporâneo que acredita, tá? Que o homem, ele veio através da criação de Deus. Então, aí a parte da teologia, tá? Que estuda, então, essas histórias bíblicas. Assim, então, esse negócio da Daniela, mais para quem quer saber religião, é um negócio... Ciências, ciência. Que quando eu estava na dúvida assim, e os dois foram juntos, né? Eu vejo que eu queria que eles fizeram sim. Mas aí tem uma passagem de tempo muito longa entre isso que você está falando, tá? Antigamente, criava-se na criação divina, tá? Então, que o homem, ele foi criado através de Deus, vamos falar assim, tá? Veio da criação divina. Do homem das cavernas. Tem um período entre o macaco e o homem das cavernas, na versão científica. Por quê? Porque primeiro surgiram os macacos. O homem das cavernas é uma evolução do chimpanzé, tá? Então, assim, tem uma passagem de tempo bem grande aí, tá bom? Vamos lá, continuando. Nesse ano, que ano? Em 1859, tá? O naturalista inglês Charles Darwin, para quem estuda ciências e gosta bastante de ciências, vai saber aí a fundo mais um pouquinho sobre o Charles Darwin. Provavelmente a professora de ciências vai falar para vocês sobre ele também, tá? Publicou o seu livro A Origem das Espécies, apresentando evidências de que as espécies animais são capazes de modificações gradativas, ou seja, ela vai evoluindo, tá? Através do tempo, de modo que novas espécies possam surgir. Ele também demonstrou que as modificações são determinadas pela lei da seleção natural, segundo a qual, que os seres vivos travam pela sobrevivência, prevalecem aqueles que melhor se adaptam ao meio específico em que vivem. Dessa maneira,
as características que contribuíram para a sobrevivência de cada espécie são preservadas para as gerações futuras. Aqui, ele, nesse pequeno, né, trecho dessa seleção natural, ele acaba falando também daquela lei do mais forte, tá? A gente sabe que é o ciclo da vida, né? O mais forte acaba se alimentando, né, do mais fraco. E assim sucessivamente. Aí vem outro mais forte que aquele, acaba com ele, tá? Então é um ciclo, tá bom, gente? E quem prevalece? Quem é o mais forte. Então era assim, não é isso? Quem tinha mais? Hoje em dia, vamos se dizer assim, quem se dá melhor, né? Vamos falar assim, ou quem se dá melhor, ou quem se destaca melhor é quem tem o quê? O melhor raciocínio. Tá? Então, hoje já não é tanto mais a força, e sim o pensamento, o raciocínio, tá? Olha como que já se evoluiu, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da origem das espécies. A partir dessas ideias, de observação e de estudos de material fóssil, além de experiências, os cientistas puderam traçar a linha de evolução dos seres vertebrados, afirmando que teriam surgido no mar de organismos menores. Entre os primeiros vertebrados estariam os peixes, em seguida os anfíbios e, na sequência, os répteis, as aves e os mamíferos. Gente, não é assim. Hoje surgiu ali as bactérias, amanhã surgiu os primeiros vertebrados, que foram os peixes. Não é assim. Tem uma escala de tempo entre eles, e a gente vai ver ali um pouquinho na nossa tabela da era geológica, tá? Entre os mamíferos, teria aparecido há 13 milhões de anos a ordem dos primatas. O que quer dizer isso? Que surgiu os primeiros chimpanzés, os primeiros macacos, tá? Há 13 milhões de anos atrás, então, foi a primeira espécie que a gente sabe, porque os cientistas, né, assim catalogaram, há 13 milhões de anos atrás, a ordem dos primatas, que atualmente, que inclui atualmente os macacos e os homens. Professora. Para a permanência entre os primatas mais simples, através da seleção natural, e o homem, foram necessários milhões de anos. Fala, Murilo. Então, se isso quer dizer que a gente evoluiu de um ser, então quer dizer que a gente continua evoluindo? Nós continuamos evoluindo mentalmente. É aquilo que eu estava falando agora anteriormente, que antigamente, quem era o mais forte de força mesmo era o que vencia, era o que perpetuava, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já sabe que é o quê? Quem se dá melhor, vamos falar assim, é quem tem uma evolução neurológica melhor. Quem tem as ideias, né? Quem consegue se sobressair perante os outros, é quem tem uma imaginação ou uma parte neurológica mais desenvolvida, tá bom? Agora a gente vai falar, então, da nossa classe. Nós, seres humanos, estamos classificados em primatas, tá? Então, a gente vai falar sobre eles. Primatas são quem? A origem? Os macacos, tá? Os macacos, eles estão nessa classe de primatas, o homem também. Por quê? Porque, segundo os cientistas, o homem veio através da evolução do macaco, como tá aqui, ó, naquela figura aí que eu dei para vocês. Tá? Como tá ali, a gente já vai dar uma olhadinha. A espécie de primata com características mais próximas às da espécie humana e de que se tem notícia é a do Ramapithecus, que existiu há 13 milhões de anos. Foi sucedida pelo Australopithecus, com cerca de 4 milhões de anos atrás, contemporâneo do Homo habilis, surgido há aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás.
há cerca de 1,5 milhão de anos, tendo predominado o gênero Homo sobre o Pithecus, a espécie do Homo erectus floresceu. O que quer dizer isso? Erectus é reto, tá? Reto ou em pé. Uma reta. Quando, então, o macaco, ele deixou, gente, de andar segurando, né, os braços, as mãos dianteiras no chão. Ele começou a se levantar e Então ficar ele começou a ser sobre bípede. tá? Então, quando ele se levantou, quando ele fez isso, os outros começaram a respeitar mais. Por quê? Porque nenhum outro teve essa capacidade. Ok? Então, quando ele se levantou, apareceu, então, surgiu, né, na verdade, essa espécie, o Homo erectus, com postura e dimensões do cérebro aproximada das do homem atual. Ou seja, ele pensou que se ele ficasse os dois pés, se ele tirasse as duas mãos dele, né, do chão, e se levantasse, ele conseguiria alcançar aquilo melhor do que ficar pulando, tentando alcançar aquilo, sendo que ele poderia só levantar, esticar o braço e pegar. Ele já pensou, antigamente não tinha. Por quê? Era instinto deles fazer o quê? Pular para pegar aquilo. Depois disso, dessa evolução, ele começou, então, a pensar, ok? Existir. Desce. Oi. Uma pergunta. Eu vou ter que... Peraí só um pouquinho, Lucas. Gente, só um pouquinho. Eu vou ver o que ele vai perguntar, aí eu passo para vocês a pergunta, tá? Bem. Fala, Lucas. Então, depois, Homo erectus, como ele pensou em ficar bípede, todo mundo começou a respeitar ele, pois ninguém conseguiu, né? Tá. Ele falou assim, Não, depois, que não, depois... deixa eu terminar. Então, depois daquilo, Então vai... todo mundo... Não, depois daquilo, todo mundo tentou ficar em pé? Depois de um tempo? boa pergunta. Tá, boa pergunta. O Lucas falou assim, gente, quando, então, os chimpanzés, né, começaram a ficar eretos, ficou em pé, os outros passaram a respeitar? Sim. Tá? Passou a respeitar, sim. Por quê? Porque ele fez aquilo que os outros não conseguiam fazer. Então, quando ele fez isso, vocês já viram aquele filme lá do Planeta dos Macacos? Tem a revolução, né? Tem aquilo. Ele fala exatamente isso. Tem o primeiro filme da série, se não me engano, o macaco, ele, de tanto ficar com a convivência com aquele humano lá que criou ele, né, desde pequeno, e depois levaram ele para aquele espaço que tinha um monte de chimpanzés, né? Ele era o único que sobressaía. Por quê? Porque ele aprendeu algumas outras coisas que os outros não aprenderam, porque sempre tiveram em cativeiro. Quando ele se levantou, ele ficou até maior que o próprio gorila, né? Que tinha um gorila na cela lá junto com eles. E falou. Foi a primeira vez que ele emitiu um som. Ele falou, se não me engano, acho que tinha um cara que cuidava, um zelador que cuidava deles e acabava machucando ele, machucando os outros. Batendo, né? Porque, tipo assim, para ele bater, ele ia aprender a fazer aquilo. Só que ele era muito mais inteligente, porque ele foi criado de outra forma. Então, quando ele se levantou, acho que olhou para o cara lá e falou, não. Todos os outros macacos olharam para ele. Por quê? Porque até então nenhum outro fez. A partir daquele momento, que ele só apanhava lá dentro, né? Porque ele agia igual aos outros, e como ele era o mais novo ali, o recém-chegado, os outros só batiam nele, tá? A partir daquele momento, os outros macacos, inclusive o gorila, né, que dava o dobro dele, passou a respeitar ele. Por quê? Porque viram um tipo de força maior do que aquela força bruta
tá? A inteligência, que nenhum dos outros conseguiu desenvolver. Agora, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Dessas espécies, ainda ali nos primatas, tá? Dessas espécies, os 2 exemplares mais célebres, eu vou ter que colocar aqui agora, foram descobertos em 1891 por Eugène Dubois, em Java, batizado de Pithecanthropo de Java, e o que foi achado em Pequim, na China, conhecido como Sinanthropo pequinense. Agora a gente vai falar da evolução que a gente mais conhece, que é a nossa, tá? Do Homo sapiens. O Homo sapiens, surgido entre 400 mil e 100 mil anos atrás, é um dos últimos elos da corrente da espécie da qual todos nós pertencemos. Suas origens ainda não estão totalmente explicadas. Uma das teorias afirma que os seres humanos modernos, Homo sapiens sapiens, evoluíram ao mesmo tempo a partir de populações primitivas da África, Ásia e Europa, misturando-se uns aos outros geneticamente. Segundo os defensores dessa corrente, isso se justifica pelo fato de que, em determinadas regiões, populações humanas modernas possuem algumas estruturas anatômicas semelhantes a populações do Homo erectus que ali viviam no passado. Uma outra hipótese sustenta que uma pequena população relativamente isolada de seres humanos primitivos da África evoluiu até o Homo sapiens moderno e de lá se espalhou pela Europa, Ásia e o restante do continente africano, desalojando as populações humanas primitivas que encontravam seu caminho. Os cientistas defendem suas ideias baseando-se na análise de DNA de células de seres humanos de diferentes localidades do planeta. Ai, meu Deus. Gente, tá difícil aqui. Eu tô morrendo sufocada. Professora, eu sinto a mesma coisa. Eu sinto a mesma coisa quando coloco essa Vai. Alguém tinha falado isso pra mim? Quem falou? Foi você mesmo, né, Amanda? Verdade. E aí acabei que eu fui lá e perguntei outra coisa pra Kézia. Ó. Meninos, vamos lá. Então a gente tem aqui a primeira figura da evolução humana. Depois que vocês colarem aí no caderno de vocês, quiserem colocar aqui um título, evolução humana, tá? Para vocês só saberem certinho. A gente tem aqui algumas datas aproximadas da evolução humana, tá? São datas aproximadas, porque a gente não tem certeza. É igual à idade da Terra, quando a gente estudou lá no 6º ano. A gente sabe que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tá? Pode ser que tenha mais? Pode ser. Pode ser que tenha menos? Pode ser. Tá? Mas é uma data aproximada, segundo os cientistas. Primeiro, a gente tem aqui, ó, esse mais puxadinho. Olha só. Na verdade, esse aqui nem seria o primeiro. O correto seria colocar aqui, antes dessa figura, quem? O macaco, né? O chimpanzé. Por quê? Porque ele ainda andava de 4. Andava com as 4 patas no chão, certo? Depois que ele ergueu, vamos falar assim, praticamente o corpo, não é? E começou a ser bípede. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a gente tem, então, de 3,5 a 2 milhões de anos atrás. Tá bom. Nós temos ali o Australopiteco, o primeiro gênero dessa figura, tá? Depois, mais para frente aqui um pouquinho, mais próximo, de 2,4 a 1,6 milhões, a gente já tem o Homo habilis. Depois de 2 milhões a 400 mil anos atrás, o Homo erectus. Vocês podem ver como que a curvatura dele já é bem reta, tá? É bem reta, como nós hoje, né? Como a gente anda hoje.
Depois a gente tem de 2,5 a 12 mil anos atrás, o Homo neanderthalensis, também conhecido como Homo de Neandertal. A gente vai falar sobre ele porque tem ele ali na apostila. E há 300 mil anos atrás, o Homo sapiens, né, que é a nossa forma agora, mas a contemporânea é o Homo sapiens sapiens, tá? E agora a gente tem aí a tabela das eras geológicas, como eu já havia falado um pouquinho antes para vocês. Essa tabela, gente, vocês também podem escrever aqui em cima a tabela das eras geológicas. Essa tabela aqui foi a mais reduzida que eu encontrei para vocês, tá? Por quê? Ela daria folhas e folhas se eu fosse tirar uma original, porque são milhares, né? Milhares de eventos que aconteceu desde a criação do mundo. Imagina, desde 4,5 bilhões de anos atrás até agora, as folhas do caderno, tanto de coisas que ocorreu nesse tempo, de lá para cá. Então, aí eu achei essa tabela que tem os principais eventos, tá? Que é o que a gente mais estuda. Como que a gente lê uma tabela? Nesse caso aqui, a gente vai ler ela de baixo para cima. Por quê? Lá é onde tudo começou, tá? Então, onde tudo começou, há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, é por isso que a gente vai ler ela de baixo para cima. A tabela das eras geológicas, ela está dividida da seguinte forma. Temos aqui o período, tá? Os principais eventos e a duração daquele evento, tá? Medida assim. Então, ali, ó, era, período, principais eventos e duração. E a gente lê ela de assim, tá? Começando na era mais antiga que nós conhecemos, que é a pré-cambriana, tá? Então, quando a gente, alguns livros aí de geografia ou de ciências, ou até A internet da escola oscilando de novo. voltou. Vamos lá. No caso da geologia, acha algum artefato, né, geológico, ou alguma rocha muito antiga, ou algum crustáceo, né, grudado numa rocha, os cientistas fazem o quê? Eles vão querer estudar para descobrir de que era aquele artefato que eles acharam. Ver se não tem ninguém lá, tá? Se tiver, você espera. Aí, professora. Já deveria tomar toda hora, todo tempo, toda a vida. Eu já tô ficando rouca. É que eu tava desacostumada. Aí, a senhora. A falar. Vamos lá. Então, ali, na primeira era, a era pré-cambriana, ela está dividida aqui nesse caso em dois períodos principais, tá? O primeiro é o Arqueozoico, de baixo para cima sempre, tá? O Arqueozoico, ele teve como principal evento a formação dos escudos cristalinos. E agora entramos na parte geográfica. O que são os escudos cristalinos? São formações Vamos lá. Formações antigas. Formações? São antigas. O que, Murilo? Formações antigas. Gente, segundo os cientistas, né, a Terra, ela foi criada a partir do quê? De uma explosão. De uma explosão que foi chamada de Big Bang. Big Bang. Com essa explosão, vamos falar assim, os planetas, eles começaram a tomar formas, porque foram sendo acrescidos, né? Foram sendo juntados a esses
pequenos pontinhos, né, que, segundo os cientistas, quando houve a explosão do Big Bang, era do tamanho de uma cabeça de alfinete. Era aquilo, segundo eles, né? Faz sentido isso, faz mais sentido que Deus criou tudo por Deus. Essa aí é a teóloga, tá? Essa é a teoria teóloga, que é a teoria cristã. É o que a gente estava falando no comecinho. Que antigamente, a maioria, né? A maioria das pessoas, elas acreditavam no que a Bíblia dizia, tá? Que tudo foi criado através das mãos divinas. Com o passar do tempo, os cientistas, né, foram trazendo essas novas teorias. Então, hoje, a gente tem essas duas teorias, tá? A gente tem a teóloga, que é a partir da Bíblia, e a gente tem a da ciência, ok? Então, assim, entendo o que você está falando, mas o que eu posso discutir com você, ou com vocês, na sala de aula, é o que o livro nos traz. Mesmo porque vamos falar assim, são as pesquisas que têm alguma coisa concreta para a gente. A parte da teologia, que é a parte divina, a gente não tem alguma coisa concreta que vá, como fala assim, que faça sentido, que vai fazer com que a gente acredite. Porque está aqui, está concreto, eu estou pegando, eu estou vendo, eu estou estudando. Mas eu não posso falar para você, não acredita nisso porque é mentira. Não. Jamais. As pessoas, elas vão tomar ciência daquilo em que ela acredita. Mas eu entendo o que você falou, não faz sentido, porque segundo os cientistas, né, os planetas, né, na verdade, as vias, né, como fala, o universo, né, o universo foi criado através da explosão do Big Bang, e essa explosão era do tamanho, esse pontinho, vamos falar assim, né, no espaço todo, era um pontinho do tamanho da cabeça do alfinete, que ele superaquecendo o interior dele até que ele explodiu. Quando ele explodiu, ele, segundo os cientistas, tá? Ele, com essa explosão, ele também começou a captar depois, ou a crescer, vamos falar assim, naqueles pontinhos que foram se dissipando, cada um começou a ter uma força de atração e começou a juntar os outros, eu não sei como se diz, asteroides, ou não, né? Eu acho que é isso que os cientistas falam. Várias matérias. E foi no caso da Terra, que é o que a gente estuda, os outros planetas, gente, fazia parte antes da matéria de geografia. Há 2 anos para cá, dividiram, tiraram da geografia e foi para ciências, tá? Então, a formação de outros planetas, a composição dos outros planetas, vocês vão ver, ou já viram em ciências, eu não sei, tá? No nosso caso da Terra, ela se formou uma grande bola de fogo. Era magma para tudo quanto é lado. Não era isso? E os materiais cristalinos, que são essas formações aqui, ó, as formações dos escudos cristalinos, elas foram aparecendo depois que esse magma começou a se resfriar, tá? Que daí foi se solidificando, formando, então, o que a gente fala que hoje o solo, vamos falar assim, é o tipo de solo mais antigo que existe no planeta, tá? O tipo de solo, o tipo de rocha mais antiga do planeta são os escudos cristalinos, ok? Nós estudamos no ano passado, que tem 2, não é isso? Escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Mas aí, as bacias sedimentares são feitas de sedimentos, coisa que naquela época não existia. O que são sedimentos? Restos de animais, restos de vegetais, restos de rocha. Existia tudo isso naquela época? Não.
tá? Então, só os estudos cristalinos, ok? Então, aí, nós temos, na primeira era, a era pré-cambriana, o primeiro período arqueozoico, com a formação dos escudos cristalinos. Depois, aí passou alguns milhares, né, milhares de anos, e surgiu um outro período, o proterozoico, com o surgimento das primeiras de vida. Quais foram as primeiras formas de vida? As Algas? Algas marinhas? bactérias, né? Bactérias. As bactérias, isso, né? Foram as primeiras que surgiram, foram as bactérias. Lembra-se que a gente leu ali agorinha, e falaram ali que as primeiras formas de vida, elas surgiram na onde? No oceano. Tá? Ou seja, primeiro, lá no escudo cristalino, começou a se solidificar. Quando ele se solidifica, ele ia formando, ia se resfriando, né? Formando aquelas nuvens de gases, e depois ela foi surgindo a água, não é isso? A água ela foi sendo depositada naquelas formas de relevo totalmente desregulada, porque não era plano, formando, então, aí os oceanos, tá? Então, por isso que as formas de vida surgiram dentro dos oceanos. Porque tinha água. A gente sabe. Hoje, toda forma de vida, para sobreviver, precisa de água, tá? Então, aí, passando esse tempo, a gente já vai entrar na outra era, a paleozoica. Aí nós tivemos diversos períodos. Não vou falar de todos eles, tá, gente? Senão a gente não vai entrar na apostila. Passamos ali no primeiro período da era paleozoico cambriano, depois o ordovaciano, siluviano, devoniano, carbonífero e o permiano. Na era mesozoica, aí essa mais conhecida nossa, por quê? Porque tinha os dinossauros, né? Então, ali, o primeiro período da era mesozoica foi o Triássico, com o surgimento dos dinossauros. E isso aconteceu há aproximadamente 170 milhões de anos atrás, tá? Depois houve ali a época, o período Jurássico, que foi a extinção dos dinossauros. Então, a gente teve os dois aí. Quando o dinossauro surgiu no Triássico, quando ele sumiu no Jurássico, e depois a gente teve o período Cretáceo, divisão. Que divisão é essa? Dos continentes. Dos continentes, envolvido pelas placas tectônicas, tá? Então, aí, no último período da era mesozoica, lá no período Cretáceo, começou, então, a divisão dos continentes, ok? Há 70 milhões de anos atrás. Agora, a gente entra nessa era que nós estamos vivendo, tá? A era que a gente está vivendo agora é a Cenozoica. A Cenozoica, ela está dividida em duas eras, dois períodos. O Terciário, em que houve, então, a formação dos continentes, por quê? Porque lá no antigo, lá no período Cretáceo, da era Mesozoica, ele estava sendo dividido, tá? Aqui, ó, no Terciário, ele já surgiu, então, como continente, como a gente conhece hoje. Depois teve o surgimento das aves, gente, que até então não tinha, ok? Depois, a formação das montanhas. Como que é isso, a formação das montanhas? Por causa do movimento, do choque das placas tectônicas, ok? E o período que nós estamos vivendo agora chama-se Quaternário, tá? Então, aí, hoje, né, o Homo sapiens sapiens vive em qual era? Na era Cenozoica, no período Quaternário, ok? E também a gente pode falar que surgiu a última era do gelo, tá? Antes do surgimento aí do homem. Por quê? Última era do gelo quer dizer que teve outra? Teve, tá? O planeta já passou por duas eras do gelo, tá bom? A última foi agora, no período que a gente está vivendo, ok? No Quaternário. Tudo isso, cerca de 1 milhão de anos atrás, ok? Fala. Quê? A extinção dos dinossauros? Não.
O Big Bang Era veio essa a dúvida. é a formação de tudo. A senhora falou do Big Bang era. Não, aquilo lá foi uma outra explosão, foi chuva de meteoros, né? Eles falam que foi chuva de meteoros que caiu no planeta que acabou com os dinossauros. Tem a teoria que dizem que o meteoro Pode era... acontecer? Pode. Pode acontecer, embora a gente esteja vivendo um momento, não é? Mas, segundo os cientistas, o planeta ele pode passar por outra era do gelo. Mas pode ser que não seja aqui, nesse período que a gente vive. Pode ser daqui a milhares de anos. Assim como tem cientistas, né, que já falaram que por causa do movimento das placas tectônicas, os continentes eles podem vir se juntar novamente, mas não naquela formação que era quando era congênito, tá? Ele pode formar outro tipo de formação, outro desenho. Por exemplo, eu vi esses dias na internet alguns cientistas falando que que a Ásia, por causa do movimento das placas, pode se juntar com o continente americano. E faz sentido. Faz sentido estar falando que se você olhar naquele mapa, né, das placas tectônicas, eu não lembro de que ano que era, acho que foi do 6º ano, né, o mapa das placas tectônicas que tinha na apostila de vocês, a gente já tinha o movimento das placas, né, a setinha indicando para qual caminho ela vai. Sim. Tá? Então, se você vê o movimento das placas, por exemplo, que nem aqui na capa de abertura de vocês, que tem ali, mas eu estava vendo aí alguma figura, parece que saiu tudo preto, né, gente? Mas não era para sair assim. Era para sair mais clarinho, tá? Professor. Vocês viram aqui como que era o desenho. Encaixava-se perfeitamente, né? A costa oeste da África com a costa leste do continente sul-americano. E aí ela foi se separando por causa dos movimentos da placa, tá? E isso pode acontecer de novo. Só que daí a África pode até encostar de novo no continente americano, mas não dessa forma aqui. Ela vai dar a volta, né? Vamos falar assim, ela vai dar a volta no globo e vai se encaixar ali. Peraí. Ô, professora. Só um pouquinho, Murilo, peraí. Tá bom. A professora foi embora. Muito tempo. Olha só, pessoal. A gente tem aqui, ó. A África vem aqui e a América vem aqui, ó. Olha a separação das duas. Isso era junto. Mas por causa do movimento das placas, o que acontece? Bem aqui na divisa, né, começa a placa sul-americana. E ela vai para o outro lado, ela está indo em direção contrária à do continente americano. Ela vai se afastar mais, ou seja, ela já está se afastando mais, tá? Segundo, né, os estudiosos, o continente africano, ele se move, ou seja, ele se afasta do continente americano cerca de 2 a 3 centímetros ao ano. Por que é tão pouquinho, né? Não é nem visível para a gente, né? Mas a gente tem que ver como que é essa força que vem do núcleo da Terra. A gente não tem dimensão da grossura, vamos falar assim, de uma placa tectônica. É muito pesado. Vocês já pegaram um balde cheio de areia? Sim. Pesado. Agora, imagina aquilo. Quantos quilômetros de fundura que deve ser, né? Uma placa tectônica. E esses 2 a 3 centímetros que ela se movimenta ao ano é muita coisa. É pouca coisa para a gente aqui. Visível mas quando se fala na composição do planeta, é muita coisa. Isso quer dizer o quê? Tá caindo tudo. Isso quer dizer o quê? Que ele pode encostar de novo no americano? Pode. Só que ele vai dar toda essa volta aqui.
para poder chegar. Vai demorar só alguns milhares de anos. Às Nossa, vezes milhares. Nossa, mas que eu vi só. Milhares de anos. Só o que eu vivo. Ah, professora. Professora. Deixa de mexer no celular. É a parte contemporânea, tá? Lembra que eu falei no comecinho que é a evolução do cérebro? É a evolução do cérebro. Por que isso, né? Até pouco tempo atrás era só sapiens, não era? Só que tem um tipo de tecnologia. O homem, ele foi criando esse tipo de tecnologia, não é isso? Olha só, hoje a gente está tendo aula aqui presencial e o restante da turma está tendo aula no mesmo momento que você está na casa deles. Isso é consequência da tecnologia, da evolução do cérebro humano. Pode, meu amor, vai lá pegar. Gente, então, ficou dúvidas nessa parte? Eu tenho uma dúvida. Fala, Ana. Não entendi o que você perguntou. Qual que é o nome do professor que tinha acabado de ter? Daí veio a época jurássica aí. Ah, o quaternário? Por que tem que começar de ler de baixo para cima? Aqui, nesse caso, essa tabela, ela começa de baixo para cima, porque a gente vem aqui, ó. Não seria viável eu estudar do fim para o começo. Mas a maioria das tabelas, para você ler a tabela, você vai direto na duração. Vai direto na duração. Se a duração começar aqui em cima, por exemplo, 4 milhões de anos e meio aqui em cima, aí você lê ela de baixo para cima. Nesse caso aqui, a gente vai ler ela de baixo para cima, por quê? Porque está aqui o primeiro período dela. Os primeiros acontecimentos da Terra estão aqui embaixo. Então, não ia adiantar nada, né? Eu estudar agora e depois ir regredindo. A gente quer evoluir, a gente não quer regredir. Tá? Então, meninos, a apostila de vocês, eu já tinha passado aí. Eu tenho uma dúvida. Eu já tinha passado aí para vocês as páginas, tá? Agora são 8 horas e 4 minutos. Vamos ver se a gente consegue chegar, então, até a página 8. Eu espero que sim. Então, ali, povo, consigo aqui, só um pouquinho, gente, eu vou ver se eu consigo compartilhar aí com vocês a tela da apostila. A internet não está ajudando, não. Aqui tá todo mundo tá com apostila, só você que não, né? Vocês duas? 3? Gente, infelizmente, vocês só vão ter que prestar atenção. Porque não pode sentar junto, vocês sabem, tá? Mas, ó, se tiver dúvida, já pode levanta a mão, pergunta, não deixa sem, tá, gente? Não vou passar vídeo. Quando a Borgeia, essa nova formato, não vai desenvolver mexer em formato? Eu não ouvi o que você perguntou aí. Peraí, deixa eu colocar o fone aqui. Meu Deus, enrolei tudo, né? O que você perguntou, Lucas? Eu não ouvi, pode falar. Se uma Borgeia se formar, ou qualquer outro conhecimento, chamar o outro, fica de atenção, mas eu não estou conseguindo te entender, tá muito ruim. quando a Borgeia se formar, não vai poder a nova, não vai ser
Não vai ter uma extinção? Não. Desculpa, Lucas, eu não estou entendendo. Oi. Hã? Não, não dá. É porque está saindo abafado a dele. Pessoal de casa, eu estou compartilhando agora com vocês o livro. Vocês estão vendo? Pessoal? Pessoal de casa? O que, professor? Não, por eu não tô vendo nada. Tô vendo nada também, não. Travou. Putz, Vocês estão me ouvindo agora? não tá ouvindo. Sim. Tá vendo? Vocês estão vendo a tela do livro? Não, Não. Não tá aparecendo nada. é só a gente mesmo. Ué, mas era para aparecer. Putz. Professora, eu consigo fazer aparecer minha tela, só que agora não. Deixa eu ver aqui. Ah, agora. Compartilhamento. Ah, droga. É mais perto do que eu pensava. O que está aparecendo para vocês? Nada. Nada. Está Só- aparecendo a tela agora? Não. Não. Tipo, tinha aparecido que a senhora tava negociando a tela, só que sumiu. Oh. Então. Bom, mas vocês têm a apostila, né? Agora, Agora eu acho apareceu, só que agora não apareceu. funciona. Apareceu e sumiu. Tá, Aham. vamos lá. O prof mandei lá no WhatsApp. Ó, eu vou deixar mais tempo, ver se vocês estão aparecendo aí. Alguém me fala que está aparecendo a Tá tela da aparecendo. apostila. Tá Tá? aparecendo. Aparecendo. Tá aparecendo. Tá bom, então. Então, vamos lá. Meninos, primeira página, povos e países no mundo atual, tá? Então, aí, ele já mostra pra gente um mapa na primeira página, com algumas setinhas, tá? Umas setinhas para lá, outras para cá. Vamos descobrir o que é isso aí, ó. Como os humanos se espalharam pelo mundo, tá? Então, a gente tem ali números, os números indicam a data aproximada de chegada do Homo sapiens em anos antes do presente, AP. Então, o que é AP? Antes do presente, tá? De acordo com descobertas recentes. Então, a gente vê ali, ó, números e AP, que é o quê? Antes do presente, tá? No continente asiático, a gente tem muito. Gente, primeira coisa que vocês devem observar é que esse mapa, ele está disposto de uma forma diferente como a gente conhece, né? O mapa que a gente conhece bastante é com o continente africano bem no meio do mapa, não é isso? Bem aqui no meio. Nesse lado, desse jeito aqui, ele está disposto de um ângulo diferente, tá? A América está do outro lado. O continente americano está do outro lado. O mapa que a gente conhece, ele está do lado de cá, não é isso? Tá? Aí vem a África bem no meio, depois tem a Oceania e a Ásia do outro lado, tá? Então, desse jeito aqui, ele está só disposto de uma forma diferente nessa representação, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então, olha só. Então, a gente tem aqui, ó, continente asiático, continente africano, Oceania, continente americano, tá bom? Desse outro lado. Então, olha só. A gente vê ali que a maioria está saindo da onde? Vamos ver os povos mais antigos. Ele está na Ásia. Há 70 milhões de anos. Não, 70 mil anos, né? 70 mil anos. Aqui, ó. Bem aqui no cantinho, ó. Bem pertinho da África.
Tá? Então, ele está aqui, ó, os povos mais antigos começaram a sair daqui. Aí, o que aconteceu? Foram se espalhando no restante. Olha quanto tempo que eles demoraram para chegar naquele lugar. Certo? Aqui no continente americano, olha lá, 16 mil anos, há 16 mil anos atrás, eles começaram a chegar aqui, ó. Não é isso? Aqui é o continente americano. A primeira leva está aqui em cima. 16 mil anos. Depois ele foi descendo, né, para o continente americano, há 14 mil anos. Aqui na América do Sul, 12 mil anos atrás, que eles chegaram, tá? E assim eles foram se espalhando. Deu para entender o que é o significado desse mapa? Ele mostra ali a idade, ou mais ou menos, né, vamos falar data, né? De anos que demorou para o ser humano se espalhar pelo resto do planeta. O que a gente vai estudar esse ano? Quais continentes a gente vai estudar esse ano? Americano. E o africano. Então, o que nos interessa agora, só esses dois, tá? De novo, na América, 16 mil anos atrás, tá? No extremo norte da América, lá no Canadá. Depois ele desceu ali, os Estados Unidos, né? Que hoje é Estados Unidos, naquela época não era, né? Era tudo uma terra só, há 14 mil anos, e aqui na América do Sul há 12 mil anos. E lá na África. Na África, na verdade, é aquele povo que foi para a Ásia, ali que eu falei, né? 70 mil anos atrás. Ou seja, o berço da humanidade está onde, então? Na África, né? Na África. Que ele surgiu aqui e aí ele foi para a Ásia 70 milhões de anos atrás. 70 mil anos atrás. Depois, né? Depois que ele começou a ir para outros locais, tá? Então, aí ele coloca aqui, ó. A gente tem separado por cores. O marronzinho, ele fala assim, presença do Homo sapiens há 100 mil anos. Depois, ele num tom mais claro, presença do Homo neanderthalensis há 100 mil anos. E, na parte amarelinha, presença de outras espécies humanas há 100 mil anos. Ok? Aí ele fala ali embaixo. Deixa eu só mudar aqui. Durante os 90 mil anos iniciais que se dispersou pelos continentes, a espécie humana sempre foi nômade. O que é isso, nômade? Foi vagando de lugar para lugar, né? Isso acontecia por quê? Eles iam em busca de comida, né? Comida e água. Acabava a comida e a água daquele lugar para outro. E assim sucessivamente. Ficava ali até ter comida, depois ia para outro até ter comida, tá? Então ficou vagando. De certa forma, fica que em maior ou menor grau, somos todos descendentes de imigrantes africanos, levando esse raciocínio em consideração. Responda, aí temos a primeira pergunta, ele fala assim, por que os vestígios deixados por nossos ancestrais migrantes que viveram há dezenas de milhares de anos em diversos continentes, levaram cientistas a concluir que eles saíram primeiramente da África? E a segunda pergunta, como a dispersão humana representada no mapa está refletida na configuração do mundo atual, tá? São duas questões para vocês pensarem. Como que isso aconteceu, tá? A primeira, ele fala aí, como que os cientistas concluíram, né, que o berço da humanidade é a África? É uma coisa para se pensar. O que eles encontraram naquele local, né, que fez com que eles Artes rupestres? colocassem a África o nosso berço da humanidade? Artes rupestres? Primeiros primatas, pessoal. O surgimento dos primeiros primatas, tá? Quem eram?
Tá, a gente é primata? A gente é. Qual que é a primeira classificação, então, dos primatas? O macaco, tá? E depois, a segunda como a dispersão humana representada no mapa está refletida na configuração atual? Porque eles foram se dividindo para outros lugares, aí por isso tem populações em todo o mundo. Exatamente, tá? Então, aí, sabe o que contribuiu muito para essa dispersão humana? Lembrando, naquela época, não tinha navio para eles atravessarem o oceano para chegar no outro continente, tinha? É óbvio que não. Mas antes não era Pangeia? Não. O homem surgiu depois. O homem surgiu há 1 milhão de anos atrás. Tá? A Pangeia foi... Tá? Como, então, que ele atravessava esse oceano? Eles faziam uma ponte. Brincadeira. Ah, Murilo, fala sério, né? Desculpa. Se os homens nasceram depois da Pangeia, não tinha gente para no Brasil. Quem disse para você que tinha? Mas não foi chegar. Aí foi na Era Humana. Há 1 milhão de anos atrás. 1.500. Não tinha, tá? Gente, na época da Pangeia não existia nada. Na época da Pangeia não tinha ser humano. Só animais e vegetais. Tá? Não tinha ser humano naquela época. Isso aí veio depois. Tá? Então, vamos lá. Como que o ser humano, então, começou a se espalhar? Como que ele conseguiu se espalhar no planeta? Olha só, vamos falar de um continente hoje que é tão pouco visitado, né? Um pouco conhecido. A Oceania. Da Oceania. Quando a gente fala em Oceania, acho que tem a Austrália lá, né? Austrália. A Austrália, ela toma a maior parte. Ela toma a maior parte, tá? Mas a Oceania tem de ilhas espalhadas que fazem parte daquele continente. Como que o ser humano, então, chegou lá? Ele chegou lá através, por causa do final da última era do gelo. Como os oceanos estavam congelados, eles conseguiram atravessar. Tá? Se fosse dessa forma, eles não conseguiriam ter chegado naquela época a outros continentes, tá? Lembrando de novo, eles não tinham capacidade mental para construir um barco, ou uma jangada, ou alguma coisa, tá? E para nadar? Professora? Não, Pô, eles não tinham ideia. Gente, nadar, até dá para nadar se for uma piscina, né? 50 metros dá para nadar. Agora, para atravessar milhares de quilômetros, né? De um oceano, no meio do oceano, eu acho que é meio impossível nadar. Mas, professora, então, o que eles fazem? No final da última era do gelo, tá? Estava no final dessa última era do gelo. Como estava no final, estava tudo congelado. Congela tudo, tá? Inclusive as águas oceânicas. Então, o que eles fizeram? Eles cavavam por cima do gelo para poder chegar naquela terra. Ok? Isso a gente vai ver aqui na apostila de vocês, tá? Então, não fosse em cima, teria a população do outro lado. Só em um lado. Se eles não tivessem migrado procurando alimentos, provavelmente não teria se distribuído dessa forma a população pelo planeta. Não naquela época. Em épocas atuais é muito fácil, né? Você vai de navio, vai de avião, né? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Mas antes não. Tá? Então, se eles não tivessem essa capacidade de procurar comida, migrar para outro lugar, provavelmente ia estar todo mundo junto ainda no mesmo continente. Ou próximo, né? Ou próximo, porque bem aqui, ó, o que separa o continente africano da Ásia é o mar Mediterrâneo, que é esse fininho aqui, ó. A gente é fininho, né, no mapa.
Mas ele é grande, tá? Mas daria para atravessar, por exemplo, nadando, eu acho, né? Não sei se dava, acho que não dava não, tá bom? Mas é mais próximo que a gente tinha. Dá para atravessar o mar morto. Mas eu acho que ele não fica ali, né? Deve ser. Daria... Dá para boiar nele. Dá para boiar. Então, vamos lá, gente. Professora, A gente já viu essa observação, a gente já falou sobre ele. Gente, isso aqui tá acabando com a minha calça, olha aqui. eu tô tentando... Senhor, Fala. eu ia perguntar Fala. que se quando eles foram para lá, eles já tinha aquelas espécies de animais lá da Austrália. Ah! Se já tinha os cangurus, né? Boa Não, pergunta. se já tinha as aranhas, se já tinha os insetos, se já tinha tudo Ah. que é animal. Eu não vou saber te responder essa, hein, Murilo? Você podia fazer o favor depois de pesquisar pra gente, aí na próxima aula você fala. Ah, por que na próxima aula? Eu tô em casa mesmo? Observe com atenção, então, o mapa de abertura, a gente já viu isso, tá? Ele representa a dispersão do Homo sapiens, nome científico dos humanos modernos pelo globo terrestre, nos últimos 100 mil anos, de acordo com as pesquisas mais aceitas atualmente no meio científico. Muitas evidências arqueológicas espalhadas pelo mundo comprovam que tais humanos, nossos ancestrais, nem sempre foram a única espécie humana a ocupar o planeta. Nos primeiros continentes em que se estabeleceram, que foram a África, a Ásia e a Europa. O espaço geográfico é o resultado da assimilação e da interação da atividade humana sobre a natureza. Durante milhões de anos, nossos ancestrais permaneceram no continente africano e, nesse período remoto, fixaram-se em diferentes locais nesse continente. Entretanto, os últimos 100 mil anos, aproximadamente, eles exerceram sua tendência à migração, se dispersando por outros continentes do globo. Assim, Ana, vou ter que trocar você. Assim, ampliaram muito seu espaço geográfico, até abranger nos dias de hoje quase todas as terras emersas e também, em grande medida, os próprios oceanos. Uma vez que todos são explorados economicamente, hoje a gente... Como mostrado no mapa de abertura deste capítulo, há cerca de 70 mil anos atrás, nossos antepassados distantes deixaram a África rumo à região hoje conhecida como Oriente Médio e 10 mil anos depois já ocuparam boa parte da Ásia. Há cerca de mil anos se passaram até que eles entrassem no continente europeu a oeste e na Oceania, a Austrália e pela Indonésia. O nível do mar, nessa época, era mais baixo que o atual, o que significava distâncias marítimas bem mais curtas que as atuais entre as ilhas. Mesmo assim, já nessa época, estes ancestrais tiveram que desenvolver a habilidade de navegar distâncias enormes de maneira segura e controlada. Há cerca de 16 mil anos acontecia a importante travessia da Ásia para o Alasca, pelo Estreito de Bering. Foi aí, gente, chegou na América, tá? Quem tem a apostila já grifa aí, ó. Há cerca de 16 mil anos, acontecia outra importante travessia, tá? Eles saíram, então, do continente asiático e chegaram aqui, tá bom? Aqui. Entraram em cima pelo Alasca, pelo Estreito de Bering, dando início à primeira colonização do continente americano pelo Homo sapiens, tá? Então, por onde que o homem migrou? Pode ser, tá? Depois você passa a aula. Professora, né? Você vai colocar ali, ó, há cerca de 16 mil anos. No primeiro parágrafo, tem ali aquele parágrafo lá no meio. Parágrafo não, né? Até o Homo sapiens.
há cerca de 16 mil anos acontecia Você passou álcool na mão aí? Prestou para ele, né? Tem que passar, gente. Então, olha só, como que o humano, né, o ser humano, chegou aqui na América? Ele chegou, então, atravessando, ele saiu da Ásia e atravessou o Estreito de Bering, que estava congelado por causa da Era do Gelo, tá? Há 16 mil anos atrás. E o primeiro lugar que ele entrou aqui no continente americano foi no Alasca. A gente sabe que o Alasca, ele é um estado pertencente hoje aos Estados Unidos. Só que ele não está juntinho, né? Junto com o território ali dos Estados Unidos. Ele está separado, ele está lá do lado do Canadá, lá em cima. Se vocês virem ali, é o mais próximo da Ásia. Então, eles aproveitaram que aquele canal chamado de Estreito de Bering estava congelado, atravessaram, e o primeiro local, então, que o ser humano pisou aqui na América foi pelo Alasca. Depois ele começou a se distribuir. Pergunta. Se os macacos não atravessassem, eles se formassem lá no outro continente, hoje a gente estava morando aonde? Na verdade, se o macaco nascesse pelo... vamos falar assim, se a origem do macaco não fosse na África, fosse na Ásia. É isso? Tá. Se ele tivesse tido a mesma evolução, tivesse tido essa capacidade de evoluir também mentalmente, todas as características, não ia mudar em nada. Ia mudar o quê? O berço da civilização. Que hoje a gente, segundo cientistas, a gente fala que é na África. Só ia mudar o local, ia ser na Ásia. Tá? A nossa descendência, né? Hoje todo mundo tem descendência africana. Por quê? A origem da espécie foi lá. Tá? Então, vamos ali, ó. Ali, no último, ele fala assim, é provável que em algum momento a travessia do Pacífico à América tenha ocorrido também embarcações provenientes da Oceania. E existem teorias que propõem datas mais antigas que as respostas aqui. Nossa, ficou alto ali agora, né? É importante considerar que a teorização acerca dos primórdios da humanidade é repleta de controvérsias e novas descobertas. Tá. Métodos e tecnologias frequentemente renovam as possibilidades de interpretação. Gente, hoje o que a gente sabe foi porque cientistas, né, tiveram a curiosidade de ir lá e pesquisar a fundo tudo isso que a gente tem conhecimento hoje. A gente só pode ter ciência disso porque teve alguém curioso que foi lá e falou, não, eu quero saber qual que é a origem disso. Eu quero... Só que para ele ter crédito, só falar basta? Não. Ele teve que ir lá, estudar, pesquisar e comprovar, tá? Ele teve que fazer tudo isso. E mesmo assim, teve alguns aí que foram... alguns cientistas, né, que foram dados como loucos, né? Foram até internados, né? Amanda. É uma chave que você vai ver buscar. Aí, gente, nós temos essa figura que aparece na página 3 pra gente. O que representa essa figura para vocês? O que está aparecendo aí? Primeira coisa que a gente observa. Arte rupestre. Arte rupestre. É uma arte rupestre, mas exatamente, o que eles fizeram? Eles desenharam, olha só, as próprias mãos. Está aparecendo ali,
Que bela as próprias mães deles, tá? Pode fazer uma pergunta que não é sobre natação. Então, depois você me pergunta, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma pintura rupestres feitas há cerca de 20 mil anos em caverna na Indonésia, tá? Gente, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente também tem um sítio arqueológico. Agora eu esqueci o nome da cidade. Esqueci o nome da cidade. Eu não sei se é a Naurilândia. Tem restos arqueológicos, inclusive tem um sítio arqueológico lá, onde tem geólogos, né, e pesquisadores e arqueólogos pesquisando todos os artefatos que eles acham ali. Como que eles acham esses artefatos, né? Vem do mundo inteiro. Porque eles querem saber a origem daquilo. São cientistas. Não, porque não tinha metal. São peças feitas de osso, peças feitas de esculpidas, né, em rochas, tá? Era o que eles tinham naquela época, tá? O metal, não adianta passar metal porque não tinha. Agora a gente tem aqui, olha aí, gente, essa réplica, né, da imagem de uma mulher, olha só, de uma mulher neandertal, conhecida, né, a gente conhece aqui como o homem das cavernas, não é? A gente conhece, mas o nome científico é Homo de Neandertal, tá? O nome popular que a gente conhece é Homem das Cavernas, tá? Então, vamos lá, ó. A trajetória humana no globo terrestre. No período contemplado pelo mapa, da abertura do capítulo, os povos habitantes de diferentes continentes e regiões do globo se diferenciaram à medida que se distanciavam um dos outros e exploravam novas terras. Quando nossos ancestrais começaram a expandir suas explorações para além da África, encontraram outras espécies de humanos primitivos, como os neandertais, ou aquele nome que a gente já leu ali, né? Homo neanderthalensis, que é o nome científico, que viviam na Europa e deixaram muitos vestígios de suas técnicas e organização social, e os Homo erectus, provenientes da Ásia. Há cerca de 11 mil anos, os homens modernos se encontravam espalhados por todos os continentes, à exceção da Antártica, e cada vez mais também pelas ilhas oceânicas, tá? A Antártica, gente, por que na Antártica ele foi uma exceção? Porque foi o último continente a ser descoberto, tá? Em termos de idade, a Antártica é o mais novinho, tá bom? O mais novinho. Então, a gente tem aqui essa réplica da mulher neandertal, em tamanho real, exposta no Museu Arqueológico Nacional de Madrid, na Espanha. Aqui embaixo a gente tem outra representação, essa outra imagem também criada, né, a partir dos restos, dos ossos, a máscara representando o rosto de um homem neandertal, exposto em Washington, nos Estados Unidos. Aqui embaixo a gente tem outra imagem, a reprodução de um homem neandertal no Museu da História Natural de Trento, na Itália. E, por último, a gente tem a ilustração digital de um Homo erectus, tá? Então, a gente tem duas espécies, na verdade, né? O homem de Neandertal, essas três aqui, e o Homo erectus, que é o mais próximo do nosso, né? Aqui na última, tá? Então, a gente já vê a fisionomia. Nossa, eles eram muito lindos, tá? Imagina se ser um cara desse, você tem que olhar na cara do outro cara. Gente, olha, falar a verdade, acho que o mais feio deles é esse terceiro que tem um negócio aqui assim. Acho que o mais feio eu acho que o mais feio é a mulher mesmo. A mulher? Eu acho que a mulher é a mais parecida com o homem hoje em dia.
Olha aí, mulher, parece um homem de hoje em dia. Eles tinham uma feição bem dura, né? Bem grotesca, se a gente for falar, né? Não era mais assim, né? Professora, a senhora não precisa falar assim, professora. A senhora pode falar que eles eram feios. Não vou falar, não. Vai que tem algum descendente dele aí, depois eu, hein? Mãe, professora, Oi. todo mundo é descendente deles, sabe? Não entendi o que você falou. Disse. Todo mundo é descendente deles, sabe? A senhora mesmo que disse. É verdade. É verdade. Então, tô falando que ele é feio, tô falando Mas que ele a era gente muito também feio. Você tinha esquecido, professora. A gente tá se xingando, então, porque a gente é. É exatamente isso. Uhum. Você Gente, tinha esquecido, professora. para a página 5, tá? A página 5, ele traz ali uma reportagem. Ao fundo da reportagem, a gente vê alguns desenhos, que a gente chama hoje de arte rupestre, né? Só que esse desenho, para eles, tem outro significado. Não é uma arte, era o quê? Era o meio deles se comunicar. Era como eles deixavam a mensagem deles dentro, ou escrita, né? Nas rochas, tá? Era o jeito que eles faziam para se comunicar. Porque não tinha escrita. A gente não sabe nem se eles falavam, ou se eles só gritavam, ou se só... Eu não sei nem como que é que o macaco fala. Não sei como que fala. Que nem assim, o cachorro late, o gato mia. O que o macaco faz? Eu não sei falar o que eles fazem. Então, assim, Não, exatamente, mas como é que chama esse tipo de linguagem deles, né? Então, assim, É macaquice. como que eles faziam para se comunicar e para deixar a sua mensagem lá? Eles faziam, então, esses tipos de desenhos, que hoje a gente chama de arte rupestre, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho, nessa reportagem, sobre os neandertais. Lembrando que os neandertais vêm bem primeiro do Homo sapiens, tá? O Homo de Neandertal é aquele que a gente conhece como sendo os homens da caverna, tá? Por que isso? Por que se fala assim que é homem das cavernas, né? Porque eles têm, gente, Eles moravam nas cavernas. E eles tinham um comportamento muito grotesco. Eles não tinham sensibilidade, vamos falar assim. Para eles era tudo na base da paulada, tá? Tudo na base da paulada mesmo, né? Em alguns filmes e desenhos animados, até vê, né? Eles pegam e dão umas setadas assim com porrete, né? Na cabeça, puxa pelos cabelos, né? Pelos cabelos. É desse jeito que a gente conhece. É carro movido a pé. Tá? Então, a gente lembra, quando fala do homem das cavernas, que são os neandertais, a gente lembra desse comportamento, tá? Deles. E olha só que interessante. Até pouco tempo atrás, é o que diz aqui, eu estou fazendo um apanhado que a gente não vai ler essa reportagem, tá? Até pouco tempo atrás, acreditava-se que a origem desses desenhos, que a gente chama de desenho rupestre, ele vinha do Homo sapiens. Por quê? Porque o Homo sapiens era um pouco mais evoluído. Vamos falar, a capacidade mental dele era um pouco mais evoluída do que o Homo de Neandertal. Tá? E até pouco tempo atrás, eles descobriram que essas escritas aqui, ó, eles são datadas de muito antes do Homo sapiens. Ou seja, dos neandertais. Então, essa imagem que a gente tem do Neandertal, de que era um homem grotesco, que não pensava, né? Que agia tudo na base da força, pelo impulso, vem à Terra. Vem abaixo. Por quê? Porque está agora, vamos falar assim, comprovado
que eles tinham a capacidade de desenhar para se comunicar. Tá? Então, esses desenhos que vocês estão vendo aqui não foram feitos, então, pelo Homo sapiens. Como cientistas achavam, né, que a origem desses desenhos eram do Homo sapiens. Não é. Tá? Então, vem de bem antes aí. Você está vendo como que esses estudos, né, da origem, da nossa origem humana ou da origem da Terra, nunca podem acabar? Por exemplo, alguém pode colocar em dúvida, sim, a idade da Terra, se é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Mas, para ele colocar em dúvida, ele tem que ir lá, ele tem que pesquisar, ele tem que comprovar que aquilo que ele está falando é verdade. Tá? Então, assim, é uma coisa incógnita. A gente não sabe. Pode ter vindo, então, como a Bíblia fala, a origem de Deus? Pode. Quem é que vai falar o contrário que não é? Tá? Se os próprios estudos científicos ainda não... Então, a gente não pode... Mas nós temos várias Deixar visões. sardinha para uma teoria e deixar outra de lado. Todas as teorias são bem-vindas. A gente só tem que ter certeza, tá? Virando a página, a gente tem aí 3 atividades, tá? Lá na página 6. Essas atividades, gente, ela fala justamente dessa reportagem aqui da página 5. E vocês farão essas 3 atividades, ok? Ele coloca ali, de acordo com o texto, o que fez os cientistas concluírem que as pinturas rupestres de 3 cavernas na Espanha foram feitas por neandertais e não por Homo sapiens. Tem comprovações por aí, não é? Quando o cientista fala e coloca lá em tese a sua teoria, é porque ele foi lá e comprovou. A resposta está no texto. Questão 2. Caso a conclusão das pesquisas esteja correta, algo só poderá ser confirmado, talvez no futuro, por meio de novas pesquisas. Qual a antiga convicção terá sido derrubada a respeito da evolução dos neandertais? Gente, essa convicção eu falei agora para vocês. Que era o quê? Que eles não tinham capacidade cognitiva. Ou seja, eles não tinham capacidade de pensar. Tá? Então, já veio à Terra se essa teoria desses cientistas for confirmada. Na questão 3, ele fala assim, em que sentido a pesquisa impacta as convicções a respeito da evolução do próprio Homo sapiens? Tá? Então, aí, é porque, assim, hoje, os cientistas, tudo, né, todo tipo de evolução humana que teve foi a partir do Homo sapiens. Mas se essa pesquisa que eles fizeram aqui tiver certa, então não veio a partir do Homo sapiens. Essa forma, né, de se comunicar por meio de desenhos, então não veio do Homo sapiens. Veio de lá de trás, do Neandertal. Tá? Então, aí, vocês farão as 3 questões agora, tá, gente? Agora, em sala. E quem tiver aí em casa, pode fazer também. Não é necessário copiar a pergunta, tá bom? Não é necessário copiar a pergunta. Coloquem o número da página. E aí, coloca lá, número 1. Coloca a resposta do número 1. Depois, número 2. Número 3, tá? Não. De jeito nenhum, gente. Você fala de que jeito? Psicologicamente? Pode ser. Não. Não precisa copiar a pergunta.
precisa colocar o número da página, tá? E aí o número da questão. Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas que entraram depois das primeiras sessões da aula, tá? Eu vou falar de novo, porque falta 13 minutos para terminar a nossa aula. 13. Tem 13 minutos para responder as 3 questões, tá? Quem está em sala de aula, eu vou passar o visto no caderno. Quem está em casa, me manda a foto para eu poder já colocar o nome aqui na minha lista, tá bom? E a tarefa, eu quero falar da tarefa, tá? Professora. Essa é a grande novidade da aula de geografia. Eu não passava muitas tarefas para vocês, esse ano vai ser diferente, mesmo porque o nosso conteúdo é muito extenso, tá? Então, vai ter bastante coisa para a gente fazer em sala e em casa como tarefa. A tarefa de vocês, gente, vale nota, tá? Essa nota vai ser pontuada juntamente com as outras notas de avaliações de vocês para poder fechar a nota final do bimestre. O prazo da entrega das tarefas é sempre no dia anterior, até o dia anterior da nossa aula, tá? A nossa aula online está acontecendo todas as quintas, os 2 primeiros tempos. Então, você deverá mandar a tarefa até quarta-feira, que é o dia anterior. Se esqueceu, vai falar, esqueci de mandar, mas está feita a tarefa. Infelizmente, não vou pontuar, mandar no dia da aula, tá? Não vai ser pontuado. Pessoal, tá fácil de ganhar ponto. É só se dedicar e fazer tarefa, tá? Fez a tarefa, perfeito. Professora, vai mandar no seu WhatsApp? Oi. No WhatsApp, tá? Manda foto no meu particular. Pessoal, não esqueça de colocar o nome de vocês, tá? Porque tem muitos de vocês que só colocam um apelido, e aí eu não vou saber quem é na hora de marcar aqui a pontuação. Eu ia falar outra coisa, agora eu esqueci. Professora, eu não vou mudar meu nome no Google só para isso, professora. Tem o Zoom para isso. O Zoom era muito melhor. Eu não estou ouvindo você, Murilo. Fala mais alto aí, perto do microfone. Eu não vou mudar meu nome por causa disso, professora. Mas tinha o Zoom para isso. E eles mudaram por quê? O Zoom era muito melhor do que esse Google Meet. Assim, deixa eu então falar por que mudaram para o Google Meet, tá? Alguns pais reclamavam, tá? Alguns pais acabaram reclamando que o aluno estava perdendo muito tempo de aula no meio de uma aula para outra. Quando acabava os 40 minutos, aí a gente estava esperando, né, os alunos entrarem em sala para poder continuar. E não foram tantas as reclamações, tá? Mas qual que é o intuito da escola? Não ter reclamação, tá? Então, aí a gente resolveu, a gente não, né? A escola resolveu, então, mudar para o Google Meet, e o Positivo, que é o sistema que a gente está usando, já tem uma parceria com o Google Meet, tá? Então, aí por isso que a gente está usando ele agora. Você vê que a gente foi ininterrupto, tá? Não teve aquele meio, né, no tempo ali, e aquele meio tempo, o que acontecia também? Muitos alunos acabavam fugindo da aula, né? Fugia da aula e não voltava nunca mais, tá? E isso daí é ruim por quê? É ruim para o desenvolvimento do aluno, é ruim para o professor, porque o professor daí tem que voltar a matéria, explicar tudo de novo, tá? Então, aí, sendo uma perda de tempo, tá, gente? Por isso que a gente mudou, então, para o Google Meet. É uma questão da gente se acostumar. A gente já estava acostumado, né, com outro sistema, tal, mas mudanças fazem parte, né, do nosso dia a dia, e a evolução também, tá? Então, a gente tem que evoluir. A gente estava acostumado, né, a um sistema, então a gente tem que desenvolver outro. Para falar da tarefa,
A gente não chegou na página da tarefa, mas é para vocês fazerem, tá? Prestem atenção, por favor. Eu quero explicar a tarefa de vocês. Essa tarefa, ela tem a ver com a evolução. Evolução das pessoas, evolução do local que a gente vive, do lugar, tá? Então, essa daí é a pesquisa que vocês vão fazer. Na verdade, é uma entrevista, tá? Aqui na apostila, ele pede, assim, para você entrevistar 10 pessoas. Eu não vou pedir 10 pessoas, porque é muito entrevistar 10 pessoas, tá? Então, pode ser 2 pessoas. Ah, mas eu moro só com o meu pai, ou eu moro só com a minha avó. Então, entrevista a pessoa. Mas ela tem que ser bem mais velha que você, tá bom? Não dá para ser o irmão ou a irmã, porque a cronologia é muito curta, tá? Pode, tá? Então, aí, entreviste uma ou 2 pessoas mais velhas que vocês. O melhor é que se fosse vovó, ou até mesmo, se o pai de vocês, né, concordarem, deixarem, e for conhecido de vocês, os vizinhos, moram há mais tempo no local, tá? Então, assim, se, logicamente, o pai de vocês autorizarem. Se não, pesquisa dentro da casa de vocês com um parente de vocês mesmo, ou liga, né, para um outro parente mais velho, tá bom? Então, vamos assim, melhor ainda. Vó é melhor ainda, tá? Então, vamos lá. Entrevista, então, vou colocar aí 2 pessoas, tá? Com quem você tenha convivência fora da escola e questione-as sobre as possíveis migrações que já ocorreram em sua... em cada entrevista, você vai seguir esse roteiro, tá? Olha o roteiro que você vai fazer. Na onde vai fazer? No caderno. A primeira pergunta e a segunda é no caderno. A terceira, na própria apostila, porque tem espaço, tá? Qual que vai ser o roteiro? O nome do seu entrevistado, a origem de local. O que é isso, a origem do local? A minha avó paterna era italiana, tá? Então, qual que é a origem dela? Ela nasceu lá e veio para cá, para o Brasil, tá? Então, a origem da minha avó, Itália. Tá? Brasileira. A origem lá na Itália. Ou, no caso aqui, a origem dela, italiana. Se a origem é do Brasil, brasileira. Se é dentro do Brasil e é em outro estado, aí você pode colocar aquele outro estado ou aquela outra cidade, outro município, tá? Por exemplo, a pessoa nasceu Coxim. Coloca, ela nasceu lá em Coxim, MS, tá? E nasceu Coxim? Boa pergunta. Coxinense? Deve ser coxinense, né? Tá? Depois ali, local de passagem. O que é esse local de passagem? Por exemplo, tá? Vou dar o mesmo exemplo que eu já dei. A minha avó, então, ela nasceu na Itália, aí depois ela se casou com meu avô, que também era italiano, tá? No Brasil, eles se estabeleceram primeiro no interior de São Paulo, tá? Então, ó, veio da Itália, local de passagem. Por que é local de passagem? Porque eles não ficaram na Itália. Desculpa, eles não ficaram em São Paulo. Eles foram para outro local, tá? Para o Mato Grosso do Sul. Então, aí, local de passagem deles, São Paulo. Eles passaram por lá. Ou, se não tiver essa passagem com a família, por exemplo, a pessoa veio, local de origem, São Paulo. Local de passagem, aí ela permaneceu, veio para cá, para o Mato Grosso do Sul. Nesse local de passagem, Mato Grosso do Sul. Porque ela permaneceu aqui. Ok? E o destino, que é para onde ela estava indo ou aonde ela ficou. No caso aí, minha avó, né, e meu avô nasceram na Itália, passaram por São Paulo e se estabeleceram no Mato Grosso do Sul. Perfeito? É isso que é para fazer.
Se for estados, coloca estado. Se for cidade, coloca o nome da cidade, tá bom? Depois, aí, ainda no número 1, organize uma lista com os países, estados e municípios que aparecem na sua pesquisa. É aquilo que eu falei. Por exemplo, aqui, no meu caso, ia aparecer Itália, aí eu ia colocar número 2, né? Itália, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Esses foram os locais que apareceram na minha pesquisa. Não foi? Eu falei agora? Tá? E na 3, ainda da número 1, ele fala assim: para representar os dados coletados em sua pesquisa, elabore um mapa do Brasil, representando cartográfica, em representação cartográfica. O que é representação cartográfica? É você desenhar o mapa do Brasil com os estados, certinho. É isso. E um planisfério, ou, né, os passos abaixo. Crie a legenda do seu mapa. O que é legenda? Coloca lá o nome daquele mapa, por exemplo, você vai desenhar o mapa do Mato Grosso do Sul. Diogo, se a sua família veio do Mato Grosso do Sul, você vai copiar o mapa mundo? Precisa disso? O que você vai ver? O que você vai desenhar? O mapa do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque a sua família está inserida aqui dentro. Ela não veio de outro lugar. Se veio de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, aí você desenha o mapa do Brasil, porque a sua rota está dentro de um estado para o outro. Se é só do Mato Grosso do Sul, você vai fazer só daqui. No Nordeste. Desenha o mapa do Brasil e a rota de migração. Como que eu vou fazer essa rota de migração? Faz aquele traçadinho pontilhado no caminho por onde ele passou. Entendeu? Como se fosse esse mapa. Como se fosse o mapa da primeira página. Aqui o local de origem da humanidade. Não foi aqui na África? Dali eles não foram passando no local de passagem até chegar aqui, ó, na América? Que é onde ele ficou, que é o destino. Então, vai fazendo isso, tá? Essas setinhas até chegar. Gente, não é complicado. Você seguir esse roteiro, você vai entender. Depois, ali no último, ele fala: utilize diferentes tons de cor para representar, então, resultados próximos, tá? Na questão 2, é uma pesquisa também, que você vai falar assim: pesquise as festas tradicionais ou hábitos difundidos por influência de migrações que ocorreram ou ocorrem, né? Que ocorrem ou ocorreram no município ou na unidade da federação que você mora. Escreva a origem da festa, explicando o conteúdo da migração e a ela relacionada. Eu posso já dar uma dica para vocês, tá? Vocês conhecem uma festa tradicional que acontece aqui em Campo Grande, chamada... Espera aí que eu vou lembrar. A Feira do Sobá, não é isso? Festa do Sobá, uma coisa assim? O que acontece geralmente na feirona, né? É uma festa tradicional, mas ela é de origem daqui? Ela é a origem brasileira? Não, é da China. Jin Jin Hanxin. Pegar o lanche. Vamos pegar e volta. Você sabe como funciona. Terminou de lanchar, troca a máscara. Bom? Vamos lá. Vou vistar. Pensamento. Pessoal, alguma dúvida sobre a festa? Depois vocês me mandam lá no grupo. Beijo para vocês, intervalo. Tá bom? Tchau, tchau, até. Na fila, vocês sabem a distância dos lanches, Maria? Não? Você não come comer? Então tá. Não precisa